up there to the brook Cedars and sit down. Disse, vai até o riacho de Querite e assenta-te. All right. A very bad place, but I won't sit down. You said go up there, your pants seats up there, I'll walk up there. Muito bem, um lugar bem ruim, mas eu irei e me assentarei. Tu disseste, vai até lá, se teu caminho leva até lá, eu irei até lá. Walked up and sat down, said, now, Lord, what am I going to do here? Sit there. Just stay there. Foi e se assentou. Disse, agora, Senhor, o que vou fazer aqui? Assenta-te ali e simplesmente fica ali. And the first thing you know, they get hungry. He said, Lord, get a little bit hungry, and here come a raven by. E logo então ele começou a ficar com fome. Ele disse, Senhor, estou com um pouquinho de fome. E ali apareceu um corvo. Someone said, look at that old holy roller preacher sitting up there on the hill. Well, is he crazy? Alguns disseram, veja aquele velho pregador, santo rolador assentado ali em cima da colina. Ora, Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a palavra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Grande Pai, como sempre, nós precisamos de Ti. Que o Senhor venha e manifeste a Sua palavra em nosso coração. Perdoa-nos, pois sempre falhamos. Somos uma falha desde o nascimento e precisamos ter em nossa memória as coisas que fazemos de errado. Não deixa-nos passar por alto. Não deixa-nos pensar que estamos certos quando estamos errados. Mas não deixa-nos autocondenar estando errado quando estamos certos. Conceda-nos sua luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. A ordem mais alta. Glória a Deus. Bom, por que falar sobre isto? A ordem mais alta. Porque nós temos na Bíblia, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Então,
mexer um pouquinho nisso, porque as pessoas pensam, porque diz primeiramente apóstolos, que até um apóstolo pode estar na frente de um profeta, falar, depois que o profeta falou, um apóstolo vem, fala, e aquilo não condiz, não combina com o que o profeta falou, mas foi o apóstolo que falou. Isso pode usar a escritura, está na Bíblia, primeiramente apóstolos. Agora você sabe que o apóstolo, ele não tem em si mesmo assim diz o Senhor. Quem tem é o profeta. Então ele já deve entender que se há alguma coisa a ser entregue, primeiro é o profeta, aí vem o apóstolo. Mas a Bíblia diz primeiramente apóstolo, porque estava tratando da igreja. E aquilo ali era mesmo um corpo, mas a igreja local. Há uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Isso porque apóstolo, nós temos aqui a mensagem do profeta, acho que fala melhor que eu vou explicando para vocês. Mas no início, irmão Brana não queria que o tabernáculo Brana tivesse o nome dele. 183, o nome de Jesus. Vocês podem ler do 183 até o 197, quem tem a mensagem. Mas eu vou apenas por tópicos aqui para comentar. Gostaria que isto não fosse tabernáculo Brana. Eu gostaria que isto fosse simplesmente chamado de o tabernáculo. É interessante que nunca, não lembrava de ter lido isso aqui. Toda a vida nós chamamos de tabernáculo só. Hoje nós chamamos de tabernáculo Brana. Por que não tabernáculo Brana nos dias do irmão Brana? Porque ele queria que fosse uma comunidade e não uma coisa pertencente a uma pessoa, ao nome de uma pessoa. Por isso que ele falou sobre isso. Que não tivesse nem mesmo o meu nome vinculado a isso. Estou preparando para voltar a esta igreja, quer dizer, tirar do meu nome. Ele não queria o nome dele. Isto porque aqui os próximos parágrafos vai explicar isso, porque ele queria que fosse uma comunidade e não ficar aparecendo só o nome dele. Aí ele diz que os irmãos, ao passar a escritura, eles colocaram o nome do irmão Brana. Logo que se esclareçam estas coisas, nas quais estamos agora, esta igreja tornará isso uma comunidade fixada. Meu nome sairá daqui. Eu não acho que o meu nome deve estar nessa igreja. Não deve ser tabernáculo Brana. Deve ser simplesmente uma igreja. Aí ele começa a citar uns nomes que você pode colocar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ou algo assim. O tabernáculo do Senhor, veio. Ou o lugar de habitação, a casa de oração. Você pode pôr o nome que você quiser. Isso é na igreja dele, lá no tabernáculo Brana. Não está falando nada conosco. Eu queria que colocasse lá. Ou algo assim. Tem algum tipo de nome? Deixe a congregação escolher o seu nome. A liberdade. O nome não é denominação. Tem gente que pensa que o nome é uma denominação. Denominação é o espírito que rege o nome. É um espírito por detrás daquilo que rege e faz o Nico mandar mais do que os laítas. O Nico é o conquistador, laítas são os membros. Então por isso existia essa doutrina dos nicolaítas. O Nico mandava. E os laítas, os membros, eles não podiam falar nada, não podiam fazer nada. O meu nome, eu sou simplesmente um homem, meu nome não merece estar nisso. Não mais do que nada. A razão pela qual está colocar meu nome nisso é porque o meu nome estava na escritura, diz Billy Branham. Veio? Isso não deveria estar lá, não, senhor. Isso deveria ser uma igreja, comunidade, deveria ser para a congregação aqui.
Tem uma outra mensagem que ele diz assim: sabe por que não tomar esse tabernáculo nosso? Porque o meu nome está nele. Você tem que tomar os dois lados. Isso foi por Deus. Até os irmãos que escrituraram aquilo, colocaram o nome dele, foi por Deus. Ele dizia: eu não quero que meu nome esteja aqui. Mas depois ele diz: você sabe por que eles não tomaram o nosso tabernáculo? Porque o meu nome estava nele. Amém. Isso é muito bom, saber dessas coisas. Deus trabalha do natural para te explicar o espiritual, certo? Poderiam fazer muita coisa conosco se o nome dele não estivesse em nós também. Poderia tomar-nos esse tabernáculo aqui, certo? Não o tabernáculo de pedra, nós. Mas eles não podem fazer nada porque esse nome já está aqui. Brana já está aqui também, não tem jeito, certo? Está relacionado, mesmo que ele não queria. Ele diz: mas chegou um ponto assim, não fosse, meu nome estivesse aqui, nós teríamos perdido o tabernáculo. Quero ainda pegar esta mensagem para mostrar para vocês. Não há nenhuma junta de administradores ou diáconos que irá te dizer o que fazer. Escute bem. Essa igreja, em um voto total, te diz o que fazer. Ele está falando da igreja, ele não está falando de pregação, porque de pregação a igreja não diz o que o pastor vai pregar. Aí é Deus. Mas no que concerne a igreja, também não tem nenhuma junta de diáconos, não tem junta de administradores que vai dizer o que fazer. Ele diz: esta igreja, em um voto total, te diz o que fazer. Isto é exatamente correto. O parágrafo 187, o nome de Jesus. Se você não gosta do seu pastor, e há 2 ou 3 pessoas que têm algo contra o pastor, elas não podem se levantar. Se são diáconos, administradores, elas simplesmente, ou que ofício tenham elas aqui, elas simplesmente têm um voto. Isto é tudo. Eu não estou com a mensagem aqui, mas me parece que é a ordem da igreja. Com respeito ao voto na igreja, tem pessoas que querem fermentar a igreja e um conversa com o outro para votar contra o pastor, contra o diácono. Mas o irmão Brana chegou ao ponto de dizer também que o membro, para votar, tem que ser dizimista. Se você não paga dízimo para ninguém, por que quer votar? Certo? Isso é o que o profeta ensina. Ele tem que ser um dizimista para ele poder dar o seu voto. Ele não é nem um dizimista. Ele não cumpre nem com o natural. Ele tem que ter um lugar para ele pagar dízimo, diz o profeta. E você tem uma igreja a quem você assiste. Você tem que ter um pastor. Perto ou longe, mas você tem que ter um pastor. Irmão Brana era pastor daqueles irmãos a 1.600 quilômetros dele, do tabernáculo Brana Sierra Vista. E ele era pastor de uma dúzia de irmãos lá, meia dúzia que tinha ali. O dia da vitória, parágrafo 5, ele fala sobre isso. Então, as pessoas precisam ter seu pastor, tem que ter onde pagar seu dízimo. Tem gente que diz: meu pastor é Jesus, então manda seu dízimo para o céu. Certo? Vai lá no banco, eu estou mandando meu dízimo aqui, porque eu não posso ficar com ele, estou mandando para o Senhor Jesus Cristo. Certo? Então tem que largar desse espírito errado. Meu pastor é Jesus, só para não ter um pastor. Está errado. Você tem que ter um pastor. O irmão Brando diz: você paga dízimo onde você recebe alimento. É impossível você não saber onde é que você recebe alimento. Tem crente que acho que não sabe, ele come, está com a barriga cheia. Não sei de onde eu recebo alimento, não. Ele tem que saber onde recebe alimento, paga seus dízimos. Bom, vamos largar de morrer. Atrapalha no rápido. O irmão Brando diz que a noiva é dizimista. Quer dizer, se não paga dízimo é porque não é da noiva também. Aí outra, apertou demais. Aí é muito apertante, certo? Enquanto viúvas está fazendo isso daí, sem esforçar coisa alguma, fazem. Normalmente. Bom, você é membro da noiva? Você é dizimista. Não é só ser dizimista também, não, porque o dízimo não compra salvação. Você diz: eu vou dizimar porque aí tem um pedacinho do céu. Tem nada, hein? Não tem, eu vou te advertir que não tem, não. Eu vou pagar dízimo, tem um pedacinho do céu. O pedacinho do céu foi dado grátis.
Já foi compro e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o que você tem para ir para o céu não é só pagar dízimo, não. Pagar dízimo é uma obediência à palavra. Para ir para o céu, você tem que crer no que Jesus fez. E se ele verteu o sangue, você tem que passar pelo sangue dele, que é a santificação. Se limpar para ir para lá, senão não vai não. Com imundício, com sujeiro, não vai para lá não. Pode pagar dízimo, mas não vai para lá. Ah, mas para onde eu vou? Ah, Deus sabe. Certo? Fica preocupado. Mas para onde eu vou? Senão não vai tentar eu pagar dízimo. Para onde eu vou? Pô, você não pode pegar o que é mais fácil para você fazer, porque talvez o dízimo é a coisa mais difícil para uns fazer. Mas tem outros que o dízimo é mais fácil e outras coisas, a santificação é mais difícil. E você tem que unir tudo. É dízimo, santificação, é essa vida vivida. É porque eu vou para o céu pelo que Jesus fez por mim. Agora, Jesus me santificou e eu não sou santificado, então eu não sou do céu. Ah, mas eu pago dízimo, mas não vai para o céu. Dízimo não compra Deus. Amém. Vamos deixar quieto. Deixar quieto e acaba não deixando. Se ele é um pastor assistente, que tem um pastor local e tem um pastor assistente que ajuda. Ele simplesmente tem um voto. Mas aí quando ele tem um voto, ele começa, muitas vezes, fermentar a igreja para ele alcançar mais votos. Que está errado. Ele simplesmente tem um voto. Ele é simplesmente como os membros comuns que assistem lá atrás. Vocês estão entendendo? O que é um pastor assistente? Aquele que ajuda, que coopera com o pastor local. Ele é como os outros membros. Não tem diferença. E o pastor local? Tem diferença dos membros? Também não tem. Vamos colocar o pastor local lá atrás, sentado também. Ele tem um voto só. Ele tem um voto só. O voto total da igreja encerra o assunto. Isto é certo. Nenhuma junta de diácono coloca um pastor para fora. Ou nenhum pastor coloca uma junta de diáconos para fora. A igreja faz isto em um voto geral de todas as coisas. Estou lendo o parágrafo 187, o nome de Jesus. Irmãos, é bom profeta que ensinou tudo. A gente de vez em quando fala umas coisinhas, mas ele ensinou tudo. E como hoje é bom de falar isso, esta manhã, né? É bom. O 188, o nome de Jesus, falando da igreja, ela é soberana em si mesma. Nós não temos nenhum bispo, não temos nenhum inspetor geral, temos Jesus. Amém. E não era num falso espírito que o irmão Brana dizia isso. O irmão Brana era pastor, o irmão Brana era profeta. E ele dizendo, a igreja é quem tem o direito de escolha. Nós não temos nenhum bispo, quer dizer, não tem nenhum bispo para mandar no pastor. Aí eles arrumam um bispo aí e que manda num grupo de pastores, tudo que você tem que fazer, pergunta para o bispo. Isso é denominação, gente. É denominação, está dentro da mensagem. Eu saí desse sistema em 2002. Se você não saiu, dá um jeito. Você tem que ver essas coisas. Nós temos, escuta aqui, ele é Jesus Cristo, ele é o bispo, ele é o inspetor geral. Que coisa. Aí alguém diz, não, mas eu não quero ter bispo também não. O bispo é o pastor local. Você vai ter que ter o pastor local, que é o bispo. Nós não temos nenhum bispo que manda em pastor. É isso que tem que se entender. E se tiver um bispo que é acima para mandar no pastor que é abaixo, então é denominação. É isso que o irmão Bruno vai mostrando para nós, e é o que Paulo está ensinando. Há uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos. Aí o que eles fazem? Uma hierarquia. Se ele é primeiramente, então ele manda no profeta. Olha aqui. Em segundo lugar, profetas. Quer dizer, se é uma hierarquia, o primeiro tem que mandar no segundo. Porque primeiramente, mas não é hierarquia.
Você tem que entender que aquilo faz parte do corpo. Se você tem uma mão direita, vamos dizer que essa mão direita é o apóstolo. Vamos dizer aqui apenas para uma demonstração, e essa esquerda é o profeta. Nenhum manda no outro, está tudo no corpo. A hora que a direita não dá conta, a esquerda vai lá e ajuda. A hora que a esquerda não dá conta, a direita vai lá e ajuda. Está no corpo, a questão é corpo. As pessoas começam a formar uma hierarquia, porque uma hierarquia, a coisa está fora do corpo. Um sobre o outro está fora do corpo. Mas aqui não tem nada um sobre o outro. Olha, o meu corpo precisa dos meus olhos, está lá em cima, mas meus olhos para andar precisam dos meus pés. Está lá embaixo. Não é uma hierarquia, é um corpo. Deus não é uma hierarquia. Deus é um corpo. Amém. É bom ir conhecendo essas pequenas coisas, né? Isso faz parte da revelação. Então, nós não temos nenhum bispo, temos Jesus. Amém. Ele é o bispo, ele é o inspetor-geral, ele é o pastor cabeça, ele é o rei, ele é o senhor, ele é o curador, ele é tudo e tudo. Ele é o tudo e tudo. E nós somos simplesmente seus súditos andando na luz. Amém. 189, o nome de Jesus. E ele colocou uns na igreja. Que? Na igreja, no corpo. Colocou alguns aqui, que? Ele diz aqui, que? Primeiro, apóstolos, que são missionários. As pessoas precisam aprender isso aí também. Apóstolo, porque começa a fazer de apóstolo, o homem fica em casa e diz um apóstolo. O homem está fazendo almoço, ele é apóstolo. O homem está cuidando de gado, é um pastor cuidando de gado na fazenda, é apóstolo. Não, meus irmãos. Então tem que saber o que é. O que é um apóstolo? Nós temos aqui, aqui na igreja agora. Irmão Brana, tinha um tipo ali para mostrar. Nós temos William Myron Brana, profeta. Diz, nós temos apóstolo. Agora eu te pergunto, aquele apóstolo que ele tinha ali, era maior que ele? Não está no corpo. Você tem que reconhecer que está no corpo. E que um precisa do outro. Mas o profeta são os olhos. Se o apóstolo não acompanhar aquela visão, ele está perdido. Porque o que enxerga é o profeta. Nós sabemos disso, o irmão Brano ensina isso. A era profética nossa veio nos olhos. Os lábios eram os pentecostais. Quando chegou nos olhos era o William Brana. Quando chegou na revelação dos selos, é Cristo, cabeça, pedra de coroa. É a mente de Cristo, não é a nossa mais, é a mente de Cristo que está. Amém? Vamos aqui? Primeiro apóstolos, que são os missionários. Nós temos um aqui na igreja agora, um pequeno rapaz assentado lá atrás. Um amigo meu, irmão, eu chamo de Cristo, Jefferson. Eu nem sei falar inglês, eu não sei falar. O nome piorou. Depois você vê o que é e fala direito. Este foi o primeiro chamado do alto, um missionário. Você diz, um apóstolo é um missionário? Absolutamente. Vai e olhe no dicionário e encontre o que significa apóstolo. Significa o que foi enviado. Vai e olhe o que significa um missionário. O que foi enviado. A mesma coisa. A ordem mais alta. Eu tomei só por isso, porque aí vem a ordem mais alta. Aí o povo escuta mais o apóstolo que o profeta. Porque ele já é a ordem mais alta, está na Bíblia. O profeta falou, a Bíblia diz que é o primeiro, o profeta diz que é a ordem mais alta, é o apóstolo. E aí eles põem um apóstolo no Brasil, um apóstolo na América, e um só. Tem apóstolos. Agora você vai ver o que é apóstolo. Eu já falei, não é o que fica em casa, cuidando de bebê. Não é o que vai tomar conta das vacas. Um apóstolo. A pessoa tem que aprender isso.
Eles começam a intitular apóstolo qualquer coisa. O homem teve um destaque, ó, você é apóstolo. Né? Então vocês vão ver o que é um apóstolo para não ficar falando, jogando conversa à toa. Um apóstolo, um missionário, é a mesma coisa. Quer dizer, o que foi enviado. A mesma coisa. A ordem mais alta é o missionário que viaja pelos mares para o Senhor Jesus. Isso é missionário. Agora nós somos missionários da nossa cidade. Nós andamos de bairro em bairro, de córrego em córrego, não de mares em mares. Certo? Não cruzando o mar, o oceano, Atlântico, Pacífico. Não. Aí, se você quer ser um apóstolo, tem que ser um apóstolo do lar. Não sai de dentro de casa. É o enviado só para casa. Missionário aqui, irmão Brandes, é uma ordem mais alta, pois ele viaja pelos mares para o Senhor Jesus. Ele não diz nem viaja só ali nos Estados Unidos, viaja pelos mares. Ele cruza o Atlântico, o Pacífico. Agora a gente só cruza aquele riozinho ali, São Pedro. Olha o outro riozinho ali. Ele passou perto de um córrego. Então eu sou missionário. Então você foi cuidar de vaca, não foi não? Está cuidando de camelo, de ovelha, que foi? Mas gosta de ter um título, porque ainda a Bíblia diz que é primeiramente apóstolo, logo o irmão Brana diz, é a ordem mais alta. Eu só queria deixar claro isso, que um profeta não tem que escutar um apóstolo, um missionário, sendo a ordem mais alta, porque um profeta, ele é um vidente. Então, se você coloca eles dentro do corpo, na igreja, vamos dizer assim, na igreja local, então dá certo, está tudo no corpo. Profetas, os que profetizam, dentro da igreja. Mas você tem que examinar tudo aquilo. Se eu for ler, eu acho que eu não vou prosseguir noutra coisa, eu vou acabar fazendo meu culto aqui. Só nisso daqui, porque tem mais parágrafo e eu queria falar outra coisa aqui. Mas vai ser difícil. Agora, primeiro apóstolo, segundo profetas. O que é um profeta? Um vidente. Agora, o que seria do apóstolo se não tivesse a vidência? Se ele não seguisse a vidência de um profeta? Ele tem a ordem mais alta, mas precisa de um olho que diga para ele, vá. O que é um apóstolo? Um enviado. E ali está, o profeta é o que tem olho, é o vidente, é o que pode enviar. Ele pode fazer isso, ele tem condição para fazer isso. Só para te colocar as coisas no lugar. Um apóstolo, hoje o povo escuta mais o apóstolo do Brasil do que o profeta vidente, o William Branham. Não é diferente dos católicos, que os católicos escutam mais o Papa do que a Bíblia Sagrada Jesus Cristo. E se você for olhar a coisa certa, a manifestação de Deus foi Jesus Cristo no amanhecer e William Branham no entardecer. Deus estava numa carne. Então, eu como pastor, eu tenho que olhar para o profeta. O que o profeta enxergou, vou andar onde o profeta enxergou. Tem coisa que eu nem dou conta de enxergar, mas eu olho pelo olho de Deus, que é o profeta do dia, aí eu começo a andar. Eu não estou andando pelo meu olho, mas pelo olho profético. Porque ele me ensina onde pisar. É o profeta que me ensina o que é 70 semanas de Daniel. É o profeta que ensina a última semana, como é que se cumpre. Tem gente aí, tem denominacionais, você pega até DVDs de denominacionais aí, dizendo 7 anos de tribulação para poder cumprir a última semana. Mas você não tem olho, você é um cego. Denominacional é cego. Ele não tem olho, ele só tem lábio, só tem boca, só fala. Mas não enxerga. Porque os pentecostais, o denominacional, está nos lábios. Já foi de falar línguas, está tudo nos lábios. Foi assim que o irmão Brana posicionou e está certo. Você vai ver a coisa certa, é assim mesmo. Mas eles não vê o que vê um profeta.
Então eles dizem 7 anos de tribulação. Você pega as 70 semanas e vai saber o que foi que o irmão Branham pregou, e pega as 70 semanas, liga aos 7 selos, onde pode corrigir qualquer coisa que foi pregada em 60, 60 ou antes, até 62. Quando chega em 63, os selos corrige qualquer coisa. E aí você vai ver irmão Branham fazendo a conta direitinho, que na metade da semana o sacrifício foi tirado, e o sacrifício foi Cristo, ele foi tirado com 3 anos e meio, e sobrou 3 anos e meio, que é a última parte da 70ª semana de Daniel. Então está faltando só 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Você vai no Apocalipse, faz a conta, a Bíblia diz 1260 dias, faz a conta, dá 3 anos e meio, porque o mês para Israel é de 30 dias, o nosso que é essa coisa, 28, 29, 30, 31, não sabe onde está. Mas era preciso isso também, o nosso calendário. Era preciso vir o nosso calendário também. Mas Deus, pela Bíblia, Ele trata no calendário judaico. E Ele trata no mês judaico. É 30 dias o mês. Não tem 29, nem 31, nem 28. É 30 dias ao mês. É por isso que a Bíblia está escrita assim, 1260 dias. E são 3 anos e meio. É o que está restando. Mas só o olho de Deus pode mostrar isso. Se alguém andou com o irmão Branham e não mostra desse jeito, está mostrando errado. Você não pode andar com o irmão Branham e depois chegar aqui e pregar. Olha, a igreja passa por 3 anos e meio de tribulação para purificar. Quando o profeta, o olho de Deus, diz, ela não passa pela tribulação, porque o sangue já a santificou. Ela não passa mais pela tribulação. Ela só tem 3 anos e meio, que enquanto aqui está em tribulação, ela está já na festa das bodas, porque as bodas já aconteceu, nós já fomos até casados, não tem nem jeito mais. Você sabe o que eu e Cristo, nós estamos amarrados. Você sabe o que é casamento? É amarrar. Amarrar para não soltar, mas aqui tem casamento, filho, que só dá um apertãozinho assim. Qualquer coisa já sai correndo. Casamento hoje dá um apertãozinho, ou senão faz um laço. Irmãos, nós vamos fazer um laço matrimonial. Aí eles fazem o laço mesmo. Já chama o casamento um laço matrimonial. Já não é um nó matrimonial mais. É um laço. O laço é você pega na ponta e diz. Aí foi um laço matrimonial. E agora? Agora acabou o laço. Aí já não estão vivendo mais. Então, nós temos que mudar nossa vida daqui para frente. Nós temos que mudar. Os crentes da mensagem precisam saber com quem casa, porque chega os irmãos, as irmãs que você olha, os parentes, mesmo na mensagem, gente que você olha e que já casaram errado para trás de nós, na primeira, segunda etapa ou no denominacionalismo. Chega eles. Agora nós chegamos na terceira etapa e ainda vamos casar errado também. Agora, se casar errado, filho, toma essa cruz e leva até o fim. E vai cantando como aquela irmã cantava: carregará Jesus a sua cruz sozinho, sem ter ninguém que o ajude, eu também levarei a minha, até que a morte livre me faça. Carrega a cruz, marido bêbado. E tem hora que eles dão uma de crente, vem para a igreja, a irmãzinha pensa, isso é crente mesmo. E tem hora que elas dão uma de crente e vem para a igreja, acha que é da mensagem, o irmãozinho vem em casa com ela mesmo. É uma anja. Existe isso? É uma bênção, mas certo. Você tem esses casamentos retratados na nossa igreja, no nosso tabernáculo. Eles vieram para cá, mas mostraram que os dois não eram nada. Vieram, se casaram, foram embora os dois mesmo. Porque quando vai embora um, aí fica o outro aí sozinho, carregando a cruz daquele sofrimento. Eu creio nessa mensagem, isso é verdade, eu vou até o fim. Mas acaba não ficando aí, os dois espirram. Está com gripe. Esse casamento gripado, constipado. É cheio. Ó, vai embora. Não é lá do sul, não, né? Não é lá do sul, né? Mas esse tipo de casamento tem. Um engana o outro. Um engana o outro com o nome de igreja, um engana o outro com o nome de terceira etapa. E vem para a igreja.
E nós somos crentes, nós cremos na terceira etapa. Aí não tem revelação e chega ao ponto que está difícil achar casamento. E se está difícil achar mulher, você pensa bem achar homem. Que está nascendo mais é mulher agora. Nasce mais é mulher. O que se vê pela Bíblia até era isso. E é o que eu vou voltar a falar, que é aquele falso pregador que diz que cria no William Branham. Não tem vergonha? E saiu estampado na televisão para o mundo ver. Ele dizendo que é a Bíblia que manda casar com 7 mulheres. Está na Bíblia. 7 mulheres desposarão de um homem. Dizer, você não precisa nem nos sustentar. Nós ganhamos nosso sustento. Por certo, ela tem um cheque próprio, talão dela. O cartãozinho é dela. Ninguém manda nela. Ela não serve nem para casar. Só queremos seu nome para tirar o nosso opróbrio. E eles querem o nome de Jesus assim, quer juntar 7 denominações. Nós queremos seu nome, só para tirar nosso opróbrio. Mas nós vamos fazer o que nós queremos, porque nós temos nosso cartãozinho, nosso talão de cheque. Não vem dizer o que nós temos que fazer, não vem dar ordens para nós, não. Amém. Amém. Glória. Que dia nós estamos vivendo, não, irmãos? Vamos mais um pouquinho aqui? Vamos lá, acho que hoje é para nós aprender sobre isso mesmo. Então, primeiro apóstolo, segundo profeta. O que é um profeta? Um vidente. Então, guarde isso. O apóstolo, por estar em primeiro aqui na Bíblia, não quer dizer que ele é mais do que um profeta. E as pessoas hoje escutam por todo lado. Se vem da América um apóstolo da América, então o Brasil escuta um apóstolo da América, achando que aquele apóstolo tem tudo. E o William Branham, que foi um profeta, fala diferente daquele apóstolo. Você vê os apóstolos que crêem na primeira e segunda etapa, o William Branham já falou terceira, eles estão lá parados na segunda. Sai deles! Será impossível? Fica sem apóstolo, fica até sem pastor. Mas como é que eu vou fazer? Tem crente que só vive enganchado na igreja, de pendurado na igreja, de pendurado num monte de crente. Não sabe viver sozinho. Se fosse para você viver lá atrás, naquele tempo que você tinha que esconder para servir a Deus, o que você faria? Só sabe servir a Deus na igreja, num monte de gente, mas aonde não tem, fica você sozinho. Sirva a Deus sozinho. Ah, não tem pastor para orar com uma dor de barriga sua. Porque tem hora, qualquer dor de barriga, pastor. Isso daí você vai num cantinho e diz, Jesus. É o que as pessoas precisam, tomar conhecimento disso, ter uma revelação do que é Jesus para eles, para elas. Ele é meu salvador, meu curador, está aqui. Agora você tem uma pregação, você tem um sustento. Ao mesmo tempo, pastor, o que você fala, quem tem que ter uma igreja, você fala que pode viver sozinho. E você tem que ter um lugar onde você presta conta de seus dízimos. Foi o que diz o profeta, por isso que eu prego isso para você. Mas do outro lado, você sozinho em qualquer lugar, você tem que ter um pastor. Está sozinho em qualquer lugar, lá no fim do mundo. Aí tem uns que dizem assim, meu pastor William Branham, filho, é outra desculpa que você tem. Manda o dízimo para o céu, então. Para a sexta dimensão, faz um talãozinho lá e assinado. Mas daqui para quem que é? É nominal, é William Marion Branham. Você vai mandar para onde? Aí, então, por isso eles estão querendo mandar para a voz de Deus. O profeta não queria ter nem o nome dele ligado a um tabernáculo. Quanto mais receber dízimo depois de morto. Para poder um trabalho aqui na terra, que o dízimo pertence ao ministério pastoral, eles pegam e jogam aquilo para um trabalho de evangelização. Entende? Não. O dízimo tem que ter o pastor local para receber aquilo. Quer mandar as coisas para a voz de Deus? Manda uma oferta boa que você tem. Tem uma oferta? Manda para a voz de Deus. Manda para outros que faz tradução da mensagem, te dá mensagem. Manda para eles, mas manda oferta.
Mas não manda o dízimo porque o dízimo nem para a viúva não pode dar, quanto mais para esse povo. Ou você acha que viúva vale menos do que um grupo de gente que forma uma associação para receber dinheiro? A viúva vale muito mais pela Bíblia, que a igreja tem que cuidar das viúvas, dos órfãos. Enquanto as nossas aqui pagam dízimos. Também é a viúva que não faz nada, né? Elas pagam dízimo, mas quando elas precisam, tem que recorrer à igreja. Precisa de uma cesta alimentar. Vamos para a igreja, que pagou dízimo a vida inteira para a igreja. Agora está precisando, vamos lá para a igreja também. Vamos pedir lá, e Deus vai ajudar. Os irmãos entendem isso daí, vai dar mesmo. Certo? Hoje é nosso dia, né, irmãos? Eu pensei em falar outra coisa, mas não vou poder sair daqui agora, não. 190, o nome de Jesus. Não que faz, não um apóstolo que faz como que se ele fosse um missionário, ficando em casa. Esse não é apóstolo, não é um missionário. Ficando em casa, mas um que é realmente um missionário, um apóstolo, um profeta, um vidente. Então você pode notar claro o que é um missionário, é o enviado, aquele que ele vai pelos mares, levando a mensagem. Graças a Deus. Que os CDs vá pelos mares. Vou falar assim, que os CDs vá pelos mares, que Osmar fica como pastor em casa. E os CDs vai pelos mares. Sabe? Que tem cruzado, pelo menos mar tem cruzado. Mas isso aí não quer dizer que sou apóstolo, não. Eu sou um pastor local. Tenho membros no meu ministério em várias partes do Brasil, mas não sou pastor também do Brasil. Eu sou pastor só desses membros. Só desses membros que crêem no meu ministério. E amém. É isso daí. Sou um pastor local. De toda maneira, sou um pastor local. Em qualquer lugar do país, se tem um que crê no meu ministério, eu sou pastor dele, daquele que crê. Crê que eu estou pregando o que o profeta pregou. Então eu estou sendo pastor daquela pessoa, não pastor daquela cidade. Tem pastor que entra na cidade, ele é como prefeito, delegado. Ninguém mais pode. Já pensou ter um prefeito e entrar outro prefeito na cidade? Não pode. Certo? Então tem pastor que acha que é desse jeito. Depois que ele entrou numa cidade, nenhum pastor mais da mensagem pode entrar ali. Ele é o prefeito espiritual da cidade. Está errado, meu irmão. Tem mais membros ali naquela cidade, tem mais gente que quer outro pastor. Então eles podem decidir. É a igreja que escolhe, é o membro que escolhe quem é seu pastor. Aí tem hora que é o pastor que escolhe. Porque tem hora que é o membro que escolhe. O membro escolhe, eu quero esse pastor, eu quero pagar meu dízimo, é para esse pastor. É o membro que escolhe. E depois que o membro escolheu, filho, você não pode fazer mais nada. Tem problema. Não tem nenhum problema o membro ouvir as minhas pregações e escolher outro homem para ser pastor dele. Não tem problema nenhum. Eu creio que Deus não vai julgar ele coisa alguma. Só porque escutou a terceira etapa, que nós que começamos a mostrar como está mostrando claro. Aqui o povo tem que escolher, tem nada. Ele tem que escolher um que sirva para ele, que lhe agrade. Certo? Tem que escolher, mas que tem que ter um pastor? Tem. E precisa ter. Amém, amém. E é aonde você recebe alimento. Sempre guarde isso. Se eu recebo alimento, eu pago meus dízimos onde eu recebo alimento. Estou sendo alimentado. Mas se você já tem um pastor, o pastor simplesmente libera para você ouvir meus CDs, as mensagens que prego. Só isso. Mas você paga dízimo para aquele pastor que está naquela cidade te pastoreando. Certo? Tem um pastor, você está congregando com ele, o seu dever é pagar dízimo para ele. Agora não é fazer uma fábrica de pastor. Daqui a pouco começa a fazer uma fábrica de pastor. Tem meia dúzia de membros e cada um quer um pastor. Esse não serve, aquele ali também não serve, nada serve para eles. Tem membro que nada, nem um pastor serve para eles. Certo? Amém. Meu Deus do céu. Já chegou alguma coisa? Nós já chegou uma aqui, eu estou perdido aqui agora. Poucos minutos, né? Isso aqui é só para me alertar.
Então, os 190, escuta, eu vou repetir, um apóstolo que, não um que faz, um apóstolo que faz com que você fosse um missionário, como se você fosse um missionário, ficando em casa, mas um que realmente é um missionário, um apóstolo, um profeta, um vidente. Aí ele diz, mas um apóstolo que você sabe é aquele que foi enviado pelos mares, ele viaja pelos mares. Amém. 191. O nome de Jesus, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, é disso que o corpo consiste. Agora, tem o corpo local e tem o corpo de Cristo, que é formado de todos os locais, certo? Mas tem um corpo local, e é isso que você tem que saber. Se não tem no corpo local apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, o que se tem que fazer? Tem que se ouvir de outro. A igreja tem que se ouvir de outro, pois não pode ficar ouvindo só uma coisa. Você tem direito de ouvir outras coisas, alguém mais pregar, que seja um evangelista da mensagem, da terceira etapa. Que não adianta nada um membro hoje que escutou a mensagem da terceira etapa, escutar um evangelista da primeira e segunda, aquilo não desce mais, aquela mensagem já passou do tempo. Não vai adiantar. É que é um evangelista de terceira etapa também. Ele tem que ter um evangelista que diz, o Cordeiro saiu do trono. Mas o evangelista vai pregar, por certo que ele vai pregar. Ele é um evangelista da terceira etapa, ele vai evangelizar o povo que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou e que o Cordeiro teve que sair porque o último entrou. E se o último não fosse Brana, como podia ter sido revelado os 7 selos? Porque é só quando o Cordeiro sai que se revela o selo. Primeiro selo, 27 e 28. Se não sai, não pode revelar. Aí o irmão Brana continua aqui, naquele corpo local, então, há 9 dons espirituais, um deles é sabedoria, conhecimento, cura divina, falar em línguas, interpretação de línguas, todos esses dons diferentes que estão no corpo local, o corpo local. E esses apóstolos, pastores, ensinadores e evangelistas estão todos aqui para estarem certos de que nestes dons e nestas coisas estão trabalhando correto. Amém? Vocês notam que o irmão Brana trata isso daqui só de um corpo local. O irmão Brana não trata de um corpo mundial. Ele trata de corpo local, que você pode ter tudo isso daqui, o quíntuplo de Efésios 4:11, e você pode ter até no corpo local. Agora, lá no tabernáculo Brana, o irmão Brana diz, nós temos aqui um missionário. Um missionário. Podia ter mais, não é? O irmão Brana diz, nós temos um. E quem é que saía de um lado para o outro para pregar? Que você conhece, ele era profeta e apóstolo, então ao mesmo tempo William Branham. Porque o William Branham não ficou só em Jeffersonville. O William Branham pregou por toda parte dos países. Ele foi além de um profeta, um apóstolo. Ele foi. Por isso ele diz aqui, tem que passar por isso também, o parágrafo 91 da mensagem, o mensageiro do entardecer, quando ele estava falando que Deus trabalha com o indivíduo e não com o grupo, ele diz, então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele fala a um homem e esse homem tinha que trazer a mensagem. Outros saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem, Cadê que esses pregadores estão trazendo dos Estados Unidos a mesma mensagem que o profeta pregou dos selos? Que nos selos e após selos você encontra que o irmão Brana diz que os trovões já foram revelados, que a terceira etapa já foi cumprida, e cadê eles para ensinar isso para nós? Outros saíram dele por todos os lugares levando a mesma mensagem, porém tinha que haver um quartel-general. Como o povo quer fazer de Curitiba um quartel-general, Goiânia um quartel-general, Franca um quartel-general. Eles querem fazer isso. Escuta aqui. Porém tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a ele porque o tem nesta noite. Quem é o quartel-general? Ele diz, esse é o Espírito Santo. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo. Quando você vê um grupo de pregadores, Deus não está naquilo. E eles gostam de dizer, Deus fala através do plenário. Olha que mentira grossa. Eu engoli isso muitos anos. Deus fala através de plenário. E o plenário é a voz de Deus. Então o profeta já era. Que a voz de Deus é o profeta. Plenário não é a voz de Deus. Plenário de pastores é a voz da confusão. Não a voz de Deus. Escuta o que o profeta diz aqui. Agora, não um grupo. Um plenário.
Porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Escuta o que William Branham diz. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Pronto. Agora, é o Espírito Santo? É, mas o Espírito Santo trabalha através de um homem, não de uma dúzia, de um homem. E quem é esse então? Esse é o mensageiro de Deus da hora. E quem é o mensageiro de Deus da hora? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, mensageiro de Deus da hora, estava trabalhando através de quem? William Marion Branham. Esse é o quartel-general. Agora nós podemos dizer, bom, isso aqui foi o quartel-general da América. Agora tem o quartel-general, cada lugar vai ter o seu quartel-general, mas se não pregar o que o William Branham já pregou, sem nenhuma interpretação, é aquilo e acabou. Se o William Branham disse que o último eleito entrava, o selo era revelado, o selo para mim foi revelado desde 1963. Então o último entrou lá e não aqui. Esse último que entrar aqui é para arrebatamento. E quando o irmão Branham falou, quando o último entrar, é para revelação. Para que o povo entendesse a revelação, cresce nela e ficasse preparado para o arrebatamento. Amém. Você dá mais um toquinho para mim, eu tiver uns 3 minutinhos para me ajudar. Bom, isso daqui, coisa boa. Nestes dons e nestas coisas estão trabalhando. Se eles encontram algo falso se levantando, rapidamente eles condenam isto. Está aquele corpo ministerial dentro da igreja. Tem algo falso levantando, eles condenam aquilo. Por quê? Não está de acordo com as Escrituras. Eu vou te mostrar aqui rapidamente, porque eu não tenho muito tempo. Mas o que o irmão Branham diz é gostoso. Deixa alguém vir até aqui e dizer, graças a Deus, eu tenho azeite nas minhas mãos. Vejam aqui, você sabe, eu creio que recebi o Espírito Santo. Eu tenho azeite na minha mão. 192, a resposta, você vai ouvir alguém dizer, isso não é escriturístico. Alguém chegou, o profeta tem que ressuscitar para a terceira puxada, para a revelação dos trovões, para o 7º selo, para o novo nome, para a visão da tenda, e isso não é escriturístico. Você tem que ouvir alguém dizer, e se não tem quem fala, estou aqui para falar. Ah, mas eles não ouviram nem o William Branham. O William Branham tinha que lamentar, pregava para a mulher não cortar cabelo, chegava em casa e falava, ô Meda. Eu cheguei lá, tinha mais irmãs de cabelo cortado. Meda deu um conselho para ele, Bill, para de pregar. Ele diz, não, tem que ter uma voz que condena isso. Oh, eu digo, olha, você diz que tem que ressuscitar, o William Branham tem que ressuscitar para revelar trovões, 7º selo, terceira puxada, visão da tenda, novo nome. Se é contrário, não tem escritura para isso. E você ainda crê nessa coisa? Aí de volta, irmão, tem mais gente lá no sul crendo nessas coisas. Então para de pregar. Não, eu vou continuar pregando. É errado, eu tenho que falar que está errado até o fim. Não importa se eles estão crendo errado. Eu tenho que falar que está errado. Porque no dia do juízo, a hora que aparecer a grande tela divina, eles vão ter que ouvir, não um sermão desses outros pastores, mas desse que eles não gostam. Vou ter que ouvir isso. Olha aí, esse homem pregou para vocês, lá no sul, no Brasil todo. Ele está pregando e vocês nem importaram com a pregação. Você vai ouvir alguém dizer, isso não é escriturístico. Isso é correto. Vamos ali até uma sala, vamos examinar todas as escrituras. Mostre-me nas escrituras onde isso é a evidência do Espírito Santo. Um diz, eu falei em línguas, eu recebi. Mostre-me nas escrituras se isso é a evidência do Espírito Santo. Está certo, mostre-me na escritura. 194, que eu estou terminando. A ordem mais alta. O Senhor me chamou para pregar. Escuta aqui. O Senhor me chamou para pregar, dizem algumas mulheres. Aí William Branham diz, mostre-me nas escrituras se ele fez isso. Não tem na Bíblia. Tem ressurreição do 7º anjo na Bíblia? Para revelar? Não, tem, ele revelará. Então está revelado. Vocês gostam de crer em mentira, gente. Mentirosos e pai da mentira. E vocês sendo membro de seus ministérios. Me mostre na escritura. Brana diz aqui, cavalgarei por esse caminho uma vez. Mas não foi Brana, foi o espírito de Elias. Que só falta uma vez só para ele cavalgar, não vai cavalgar mais de uma agora, falta uma para completar o número.
Eu sei que o Senhor me disse, Ele me abençoou naquela noite, que eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre-me nas Escrituras onde você está suposto a fazer isso. Que Deus te abençoou porque você foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem um batismo na Bíblia em Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo está em nome do Senhor Jesus Cristo. E você ainda crê nessas coisas? Bem, eu sou tão bom quanto qualquer outro. Eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou um presbiteriano, eu sou um pentecostal. Eu creio na mensagem do profeta. Mostre-me nas Escrituras onde Deus disse isso. Vem, isso é correto. Não está lá, não está na Bíblia. Você tem que crer na palavra do jeito que ela é. Tem gente que crê no William Branham até a primeira e segunda etapa, ao seu bel prazer, mas na terceira etapa vai separar, vai tirar esses grupos de pastores e vai jogar cada um na sua cidade, ficar quietinho, e eles vão falar a mesma coisa sem ser preciso ter reuniões pastorais. Vão pregar a mesma coisa, porque eles estão estudando a mesma mensagem, a mesma Bíblia, que diz que não pode ter obra dos nicolaítas. E obra dos nicolaítas não é um pastor tomando conta de um membro lá do outro lado do país. Obra dos nicolaítas é um pastor tomando conta do outro pastor, governando o outro pastor que está na igreja dele, dizendo, você faz assim, porque os ministros disseram que é assim. Você tem que fazer conforme Deus diz ao profeta. Deus fala com um, e você vai seguir aquele um que Deus tem falado. Bom, aqui o 197 é o final. Acabei formando a mensagem aqui mesmo, certo? Eu teria mais alguma coisa para dizer, mas vamos deixar para logo mais. Tem mais tempo. Bom Pai, te damos graças, porque o Senhor tem mostrado através do seu profeta essa ordem mais alta, que é o missionário, o apóstolo, mas ele está no corpo, e não está fora do corpo, ele está no corpo. É um auxílio para a igreja local. Ajuda-nos, ó Senhor, a permanecer humildes diante da sua palavra e fazer o que te agrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira todo espírito nicolaíta deste povo e mostre-lhes também que eles precisam ter um pastor para eles, para não dizer que o pastor é Jesus e nem que o pastor deles é William Branham, mas que eles possam ter a palavra do dia em si e escolher o seu pastor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Soldado de Cristo, avante lutai, Cristo comandante, de sempre avançai, temos a vitória.
Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Cada dia, na verdade, vai aumentando, né? Daqui a pouco nós não vamos dar conta mais de falar. É muita gente. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Arudo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleo de Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce. Irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, em Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmão Edivaldo e família. Irmão Claudemir e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Deus abençoe, irmão Elias, governador Valadares, Minas Gerais. Irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná. Irmão Juarez e irmã Dilce Passos, Minas Gerais, porque o irmão Manuel está aqui, né? Deus abençoe, irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe, irmão Carlos, irmã Olendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Moacir e família, pastor Fuque e família, irmão Mesquita e família. Olha onde o irmão Mesquita já está, rapaz. Irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. O Mesquita está quase sendo missionário. Ei, glória. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente de São Paulo. Deus abençoe, irmão Joel Floriano e família, irmão Elias Patarelli e família, e também a minha família, a minha esposa, irmã Ruth, e os meninos que devem estar tudo dormindo agora, né? Mas elas estão ouvindo. Deus abençoe minha esposa, em nome de Jesus. Amém. Franca, São Paulo, irmão Elcio e família. Nossa Deus. Até irmão Elcio e família, hein? Amém. Amém, irmão Elcio. Deus abençoe, irmão. Um abraço. Amém. Irmão Paulo, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aí fala, Santa Maria, o que é isso? Irmão Paulo, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, é muito bom ter vocês conosco. O nosso abraço é o pastor Vanderlei Andrade, né? Deus abençoe. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Muito obrigado, Deus abençoe. À tarde tem mais. Amém? Vamos em paz. Deus abençoe. Bom dia, Brasil! Semei a semente se na primavera, reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo. Ao Senhor, vez após vezes a minha alma sente angústia. A dor, mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva, e com paciência a semente